Tema de hoje, pessoal, a Gwen Alpha nunca terá uma Hannah Montana. Será mesmo que eles nunca terão uma Hannah Montana para chamar de sua? É isso o que a gente vai descobrir nessa matéria de hoje, escrita pela Noise no Instagram. Só lembrando que eu vou deixar a matéria, caso vocês leiam, caso vocês queiram ler, aqui na descrição. Só que a gente vai fazer um react do nosso amigo Castrinho, que já deu a matéria, já deu fez um vídeo no YouTube, então a gente vai fazer um react em cima da matéria, em cima do vídeo dele. Então os links vão estar aqui na descrição. Eu me chamo Numbi, o seu VTuber favorito, onde eu falo sobre cultura pop e entretenimento aqui nesse canalzinho. Sem muita enrolação, né, galera? Vamos ao que interessa, ao nosso react do nosso amigo Castrinho. Quero falar agora sobre cultura comum e sobre o que a gente consome. Porque eu vi esse post aqui da Noise. Olha lá, Cadê? matéria. E me pegou. Porque eu vi esse título aqui, ó. A geração alfa nunca terá uma Hannah Montana. A crise da TV é só sintoma de algo maior, o fim da cultura comum. E eu fiquei olhando isso. E é uma parada que eu já conversei algumas vezes com amigos meus. E, cara, é muito real, gente. Isso aqui é muito real. Isso aqui é um fenômeno que tá rolando. E a gente não tá comentando a respeito. E a gente só vai entender isso aqui daqui a muito tempo. Que é o seguinte. Nossa infância e adolescência não são só marcadas pelas histórias que vivemos, mas que não são contadas. A televisão teve um papel muito importante nisso. A televisão linear. É muito importante usar esse nome linear, tá? Um personagem que virava referência de estilo, um desenho que tinha hora marcada, episódios que rendiam um assunto no recreio. Era um ritual coletivo, quase um pacto invisível que nos une até hoje. Mas pra geração alfa, nativa digital, isso talvez nunca aconteça. Primeiro ponto. Sim, antes a gente parava na frente da TV para assistir em certos horários específicos, né? Ah, sei lá, TV Globinho, eu lembro que os X-Men, o Evolution passava à tarde, né? Então eu chegava para a escola, comia, limpava a casa enquanto estava assistindo, porque minha mãe trabalhava, então deixava a casa, ia limpando a casa enquanto assistia X-Men e depois ia pra rua fazer alguma coisa. Mais à tarde passava aqueles programas, aqueles desenhos no SBT, né? Então a gente tinha muito, era horários para ver as coisas, né? Na TV, né? Então me lembro Sessão da Tarde, Telecine, a gente assistia TV desse jeito, né? Diferente de se consumir conteúdo, né? A TV assinatura no Brasil atravessa sua maior crise da história. Em 12 meses, perdeu quase 23% dos assinantes. Como será uma matéria da Folha. O Disney Channel fechou, National Geographic também, Nickelodeon voltou a exibir vinhetas em espanhol, numa unificação latina. Nossa, que triste. Que lembra dos anos Os 90, canais até os fecharam, né? esportes nos últimos Nossa, eu me 21. lembro, né, que do nada, que é na matéria aqui, fala, a Nickelodeon voltou a exibir vinhetas em espanhol. Nossa, eu me lembro, né, que do nada a Nickelodeon, ela se juntou não, né? Ela teve teve a junção lá com a América, com a unificação da América Latina, que nem nos anos 90, né? E daí passava as coisas em espanhol, né? Era uma coisa bizarra, né? Na Nickelodeon. Da TV nos últimos anos já migraram pro YouTube e o streaming. O que era antes o centro da casa, pros mais novos, é mais um Os esportes, né? O que tava segurando a galera na TV e o que segura muito velho ainda assistindo TV são os esportes, né, galera? Mas isso tá mudando aí. Casa TV tem dominado os esportes, né? As coisas têm mudado bastante. Então, NFL, né? Tá passando agora na Netflix. A Netflix também comprou aquelas lutas, o Wesley, né? Que é aquelas lutas que não são fake e são fakes, não sei. Não querendo falar que não são fakes, né? Mas vocês sabem que tipo de luta são. Tem toda. Os esportes foram para os streamings específicos, né? E eu acho que tem streaming já transmitindo futebol especificamente, né? Também. quadro negro desligado na parede. Não, mentira. Aqui o Noise exagerou. Aqui o Noise exagerou. O Noise é muito bom, mas a televisão, ela ainda é o centro da casa, porque agora tem o YouTube na televisão. É verdade. Muita gente assiste TV no YouTube. Realmente, a TV aqui de casa fica ligada 24 horas no YouTube. Ou no YouTube ou no PlayStation. E quando não tá no PlayStation, o PlayStation tá ligado no YouTube. Mas simplesmente não tem mais. Eu não uso mais pro canais convencionais. É só YouTube e algum streaming específico. O YouTube cresce no uso de televisão. Inclusive,
Foi conversa minha das últimas vezes que eu fui com o YouTube e conversei com outros criadores. Inclusive, vocês podem até perguntar pro Luigi, que é um cara que manja mais de criação de conteúdo que eu, como a televisão tem crescido dentro do YouTube. Com as Smart TVs, o YouTube tá se tornando cada vez mais um foco dentro das casas. Inclusive, você que tá assistindo isso aqui via TV, tenta deixar um comentário aí, ou tenta deixar pelo menos um like aí na TV. É só você apertar a setinha pra baixo. É verdade, dá pra deixar like na TV. Curte nós. Se antes precisávamos esperar reprise pra correr pra casa no horário do episódio, ou ir ao locador de DVDs, agora basta um clique pra ver o que quiser na hora que quiser. A criança de hoje pode acelerar, pular, assistir 1000 vezes, o verbo esperar virou obsoleto, junto com o verbo aceitar. Isso é verdade, né? Não é à toa que eu li uma matéria essa semana, de ontem pra hoje, que o Guerreiro dos K-Pop se tornou um streaming, o filme de cultura inglesa da Netflix mais assistido na plataforma no mundo todo, né? Então é por causa das crianças que assistem, reassistem. Eu com certeza deve ter criança aí que assistiu mais de 10, 20 vezes esse filme. É absurdo. E os streaming proporcionou também que a gente pode reassistir as nossas séries queridas, reassistir os nossos animes, os nossos filmes, coisas que não tinha antigamente, que a gente tinha que ir num Blu-ray ou ir atrás de um DVD. Quem é de São Paulo aqui lembra da locadora Renata, hein? Se você é de São Paulo e lembra da locadora Renata, me fala aqui nos comentários. Éramos passivos, a lógica atual criou espectadores hiperativos que ditam um fluxo cultural no mesmo tempo que são moldados pelos algoritmos. Os números são gigantes. 8 de cada 10 crianças consomem vídeos, programas, filmes ou séries pela internet. Nesse escopo, 47% das crianças têm algum influenciador digital ou canal que acompanha com frequência, sendo o YouTube a plataforma mais utilizada como meio de pesquisa feita pela minha mensagem. Gente, tem toda uma geração sendo moldada por influencers e youtubers, né? Não é à toa que tem até aquilo, não sei se é meme ou deve ter alguma matéria ou dado real falando que as crianças portuguesas estão perdendo o sotaque porque elas assistem youtubers brasileiros, né? Então elas estão começando a falar que nem brasileiro comum, né? Estão perdendo o sotaque de português de Portugal, né? Eles não entendem. Assim, ó, é que é um papo reto, é que eu não vou ficar dando dica pros outros, que eu também não sou guru de internet. Mas quando eu ouço um criador de conteúdo falando que o YouTube acabou, que prefere o TikTok do que o YouTube, que ganha mais dinheiro no TikTok do que o YouTube, eu dou uma gostosa risada. Eu dou continua aí, então. Mano, tá bom. Não sou eu que vou te dar essa dica. Porque, gente, o YouTube só não cresce, para de crescer, pessoal. é bizarro. Não para de crescer. O que o YouTube tem crescido nos últimos anos é sinistro. Mas, o que eu acho que é importante falar aqui? Já vou voltar pra cá, mas tem uma questão de cultura que a gente tem hoje, que não tem mais, que é de unificação da cultura. Então, veja bem, eu vou citar alguns nomes, que pra quem tem mais de 30, vai ser um clique imediato. Vamos ver, e vou citar alguns nomes que pra quem tem menos de 30... Eu tenho. Não vai fazer tanto sentido. Lagoa Azul, 3 solteirões e um bebê. Clássico. Lagoa Azul, 3 solteiros e um bebê. 3 solteiros e o bebê tem até o fantasma, né? Aparece um fantasma lá no filme. Se você jogar aí na internet, joga aí na internet, pesquisa. 3 solteirões, um bebê, fantasma. Deixo na mão de vocês, pessoal. De mim. Goonies. De Volta para o Futuro. Clássico. Garota... De Volta para o Futuro é um clássico absoluto da cultura pop. Não pode ser retocado, não pode ser refilmado, não pode ser mexido. É um filme perfeito, redondinho, incrivelmente lindo. Não tenho o que falar. De Volta para o Futuro é perfeito. Culture Shocking. Que mais tem? Férias Frustradas de Verão. É Porky's. Robocop. Máquina Mortífera. É muito bom Rambo, também. Programado para Matar. Comando para Matar. Como é que é o nome dele? MacGyver. Profissão Perigo. Creed, Esquadrão o primeiro. Super Creed Hit. não. Creed é dessa geração, né? É o de boxe lá, o Rambo é o de guerra. E tem o de boxe. Ih, eu esqueci agora. O Creed é o novo, né? O Rambo... Ih, eu esqueci qual é o de boxe, galera. Me fala aí se você sabe qual é o filme de boxe do Sylvester Stallone. Me fala aqui nos comentários. É o Sylvester Stallone? Eu tô até confundindo os atores. É o Sylvester Stallone. Me fala aqui nos comentários. E aí a gente pode ir pro mais básicos aqui. Mas talvez vocês saibam mais. Mas, por exemplo, Silverhawks. Thundercats. Nossa. Que mais a gente tem? Castanha velho. Ursinhos Grandes. Cavalo de Fogo. Tudo isso aqui que eu tô falando, pra quem tem mais de 30 anos... Posso dar certeza pra você que você não gabaritou tudo, gabaritou quase tudo de sim, porque existia uma cultura em comum. Como a TV ela era linear, Alf, teimoso, e a câmerazinha andando aqui, tem o
Família Dinossauro. Nossa, a Família Dinossauro é sensacional, galera. Quem nunca assistiu, eu recomendo assistir. Pega do começo e vai até o último episódio para você ver que o último episódio é uma coisa poética e triste. Bom, é bom demais. Então o que acontece? Antes, quando a gente tinha uma cultura em comum, a gente ligava a televisão e a gente tinha que consumir num espaço de tempo. Você tinha uma variação e uma flexibilização de canais. Tinha um canal na minha casa, que era um canal, uma casa de fudido. Tinha o 2, o 3, o 5, o 7, o 9 e o 13. Depois de determinado horário, tudo era coisa de crente. Então acabou. Não tinha o que você ver. Acabou, né? Depois Então, das 10. tinha uma cultura muito em comum que a gente tinha, assim. Então, às vezes, se seu pai fosse muito inteligente, ele assistia cultura. Se tivesse um velho na tua casa, como era meu avô, a gente assistia Mazzaropi na cultura. Se você tinha um pai que gostava muito de futebol, você assistia mais Band, assistia basquete na Band, assistia Fórmula 1, futebol. Se tu era um cara mais Fórmula religioso, tu 1 via muita era Record, né? E tudo era do capeta na sábado, tua né? casa. Sábado ou domingo. E aí, se tu de era manhã. uma família mais comum, Globo, né? Globo mandava e SBT. E aí, Globo vamos- Rural. que com o tempo depois veio TV a cabo e outras coisas e tudo mais. Antes de continuar esse vídeo daqui, não esquece de curtir, compartilhar, Ah, se inscrever no curte, canal e quero dizer pra compartilha aqui vocês que também, nossos queridos galera. amigos da Intiman estão com o cupom Edson Ó, vou Castro, deixar onde você propaganda tem no desconto Castril. na compra de produtos Lá pra no cuidar Castril, da que o Castril higiene é íntima show, do seu galera. corpo. Tem clareador de região íntima, tem sabonete Ah. íntimo, tem esfoliante pra você fazer Ô, depilação e coisa tem boa, coisa desodorante boa. para as partes íntimas pra você garantir que Só seu menino esteja produtinho sempre bom. cheiroso e fresquinho. Link na descrição no vídeo, no primeiro comentário fixado, cupom Edson Castro. Valeu! Mas a cultura era muito compartilhada. E a gente tinha uma questão de que a gente conseguia conversar sobre os mesmos temas. Sim, Então era muito comum todo mundo ia pra a escola roda de conversa e conversava sobre os mesmos temas. Agora não, você chega no trabalho, você tem que falar com a pessoa, você fala, você assiste tal série? A pessoa, não. E daí não dá pra conversar. As pessoas têm que hoje ter uma multicultura, saber. Porque hoje a galera se fecha em micro bolhas, né? Então todo mundo curte uma coisa diferente, daí não curte outras coisas. A galera se fecha. Eu só gosto só de rock, não ouço samba. Então acaba não conhecendo os artistas. Só assisto filme de luta, não assisto filme de romance. Daí você acaba não podendo conversar sobre outras coisas, né? Antigamente não. Se ia passar um filme, todo mundo acabava assistindo aquele filme ou aquela série. Era uma coisa mais cultural, né? Hoje é bem de diferente. voltar de um filme que estreava na segunda-feira. Então eu lembro, por exemplo, quando passou O Resgate do Soldado Ryan, que eu acho que foi em 2002 que passou isso na Globo, 2002 pra 2003. E era um filme que eu adorava, que eu tinha visto com meu pai em 99, pô, a gente viu junto, a gente amou. Só que nenhum amigo meu ia alugar Resgate do Soldado Ryan na locadora, porque primeiro que meus amigos não gostavam tanto de filme, e segundo que o nome não era tão bom assim pra eles. Só que quando passou na Globo, meus amigos pararam pra ver. E eu lembro um dia de chegar na rua, a rapaziada virar pra mim e falou assim, ô, você viu o Todo filme da mundo Globo gostou. ontem? Aí eu, Resgate do Soldado Ryan? É. Ô, brabo, hein? Cara, eu falei, caralho, que foda, eu vou poder falar de filme com meus amigos, cara. Meus amigos do futebol da rua não via filme nenhum, então, mano, eu via filme e ficava pra mim. E aí eu falei, pô, vou poder trocar uma ideia com a rapaziada disso daqui, né? E aí a gente trocou uma ideia e foi do cacete pra mim poder falar do filme. A galera gostou, ia Segunda Guerra, um tema que eu gostava. E era uma cultura em comum. E hoje a gente tem uma cultura que ela é, cada vez mais, individualista. E isso faz muito parte do momento de Sim. polarização que a gente tem. Isso gera comportamentos muito ruins entre as pessoas. A galera quê? fica nas suas A gente bolhas, tem uma né? diversidade muito grande de conteúdo, que nem sempre tá sendo refletido em qualidade, que é uma pena. Mas tem muita coisa. Então se você é um cara que só gosta de anime, você só vê anime. Anime. Isso. Então você consegue se condicionar a só assistir anime. Uma criança Eu faço parte de um grupo, porque eu tenho um outro canal, né, galera? Esse é meu novo projetinho, né? Então eu tenho um outro canal, que é um outro nicho, e ele já é grandinho. Então eu faço parte de um grupo de WhatsApp, de criadores de conteúdo, e a galera fala sobre cinema, sobre outras coisas. Mas eu vejo que a galera que fala sobre cinema lá, eles só conseguem falar sobre um cinema específico. Eles não conseguem falar, sei lá, sobre outros tipos de filmes de outras nacionalidades. Então, se vão falar sobre cinema, é só filmes americanos. Acabou. Só existe esse tipo de filme no mundo. Não existe filmes, sei lá, indonésio, filmes japoneses, filmes coreanos, filmes indianos, filmes poloneses, argentinos, não, ou se vai falar de anime, tem que ser animes pontuais, não consegue ir um pouquinho mais além, é bizarro também, eu também acho bizarro isso. anos 2000, ou dos anos 90, que gostasse de anime, ela ia ver anime. Num curto período de tempo. Tu ia ver Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Shurato, Samurai Warriors, você ia ver Sailor Moon, mas acabava. E no Yasha, só que acabava.
E aí você ia ser obrigado a ver outras coisas. Ah, se eu quero consumir outras coisas, eu vou ter que consumir outras coisas. E com isso, você tinha que ter, pô, pra eu não ficar com tédio e tal, ou até mesmo por falta de opção, eu tinha que consumir outras coisas. E ele te dava mais referência, te dava mais base, te dava mais coisa. Hoje você gera uma intolerância muito grande no consumidor porque o cara só consome uma coisa só. Se o cara quiser só ver anime hoje, ele vê só anime. E esse é o papo que o Enedilson meteu. Hoje tudo é nichado, cada um vê uma parada e pra socializar é difícil. Exatamente isso. É isso. Porque o cara Você não hoje, ele vê consegue tanto de uma coisa socializar. só. Tipo, o cara quer ver só futebol. Pô, o cara que quer só ver futebol, ele vê futebol o dia inteiro. Se você quiser ver só futebol, irmão, você vai ver futebol o dia inteiro. Inteiro. Você não precisa ver outra coisa. E aí o cara não consegue socializar mais com outro. Por quê? Porque ele não tem mais referência em comum. Não A tem. gente perdeu a tolerância de, pô, não tem nada pra ver, deixa eu A ver esse pessoa não filme aqui consegue de Segunda conversar Guerra sobre, Mundial. sei lá, não consegue conversar sobre um livro, não consegue, não sabe o que tá acontecendo, sei lá, na política, na TV, a pessoa ela só fica num conteúdo específico, então ela só consegue falar desse conteúdo específico. Eu acho que é meio limitante, chega até a ser um pouco, sei lá, triste, talvez. Porque vai que ele é legal. E aí, a partir de determinado momento, você olha e fala: ah, não, pô, realmente, este filme, ele é legal. Realmente, esse filme daqui, ele é interessante. Realmente, esse filme daqui, ele é algo massa de ser visto. E é algo que ele poderia ser consumido por mais pessoas de formas diferentes, né? Porque antes estava num programa linear de TV, né? O que você antes você seria obrigado, né, entre aspas, a consumir algo porque tava lá sendo jogado numa linha junto de outra coisa que você veria, né? Então, pô, quantidade de séries, de filmes. Eu lembro, por exemplo, que tinha um canal de televisão que eu assistia que durou muito pouco tempo, que era o Universal Channel. E ele, pô, eu gosto muito, é uma das maiores influências da minha vida. E eu comecei assistindo ele porque um dia eu liguei e ele tava Assisti passando também. uma série que eu achava legal que chamava Sliders. Pô, achei essa série legal. E aí, na sequência passou outras duas séries, né? Que me pegaram muito, que era Galeria do Terror e Além da Imaginação. Eu falei, cara, Nossa, que além é da isso, velho? imaginação, é muito bom, galera. E tem uma nova, se vocês não conhecem, além da imaginação, tem várias versões, né? Tem as antigas e tem as atuais. Se vocês gostarem, eu recomendo comece pelas atuais. Se vocês curtirem o formato, vai para as antigas, porque as antigas já tem coisa, como é muito antiga, é desde a época que a TV era em preto e branco. Então, começa com as atuais e vai regredindo, mas é um espetáculo de série que faz você refletir, faz pensar, é perfeita demais. E na sequência passava um filme depois. E aí eu descobri, pô, isso aqui é foda. E eu descobri que ao longo do sábado inteiro, ele passava só coisa top de ficção científica. E de série, de filme, muita coisa foda eu fui vendo Tem assim. canais, tinha Pô, canais Fox era assim. assim, Às vezes eu na assistia TV. Simpsons, esperando Simpsons, tinha uma série antes. Aí eu assistia Buffy. Eu, caralho, que série foda. E aí tinha outros dias que tinham outras séries, né? Assisti Malcolm, Malcolm in the Middle, assisti Family Guy, King of the Hill. Porque eu ia ver uma outra coisa. Hoje em dia, o fã de Simpsons só assistiria Simpsons ou coisas muito relacionadas ao universo Simpsons, né? E aí você também pode falar outras coisas também, né? Pô, o Globo, por mais que você possa criticar a Globo, pô, a Globo, você via muita coisa foda na Globo, né? Ah, eu quero ver o Cacete do Planeta, mas pra isso eu vou ver aqui uma coisa que tem antes. Ou depois passa um Profissão Repórter. Ou depois passa um Sim. Normais. Aí você, pô, acabei de vir aqui, pô, tem essa outra série O que é Profissão legal. Repórter por si só é um programa excelente, o Fantástico eu ainda assisto de vez em quando. É ótimo, as matérias são espetaculares, né? A Globo ainda tem programas muito bons. Tem programas ruins? Tem, mas ainda tem programas muito bons. Ou tô esperando isso aqui, tô vendo uma outra coisa boa. Então tem coisas que você era meio que o. Tanto que quem fazia programação de TV antes pensava muito nisso, né? Um programa bom puxava um outro que talvez tivesse uma audiência que não fosse tão interessante. Então você fazia essa linkagem. Só que hoje não. Hoje a gente tem uma intolerância a algo que não seja do nosso gosto. Olha que triste. Eu só assisto a uma coisa e essa única coisa que eu assisto forma o meu gosto. E aí a gente não tem mais um senso em comum, assim. Olha que difícil vai ser pra essa geração ter nostalgia. Qual que vai ser a nostalgia da geração alfa? Lucas Neto? Enaldinho? Muito provavelmente. Pato Lecanina? Vingadores. Até mesmo. Vingadores, o DC. E daí assiste meio filme de Vingadores, assiste alguns filmes de Vingadores, assiste alguns filmes da DC e acha que entende incrivelmente de cinema por assistir filme dessas duas produtoras e filmes de herói. Talvez quem seja pai vai conseguir me ajudar, assim. Então, assim, será que tem um fenômeno infantil tão grande quanto foi um Castelo rá tim sabe? Puta, não Será que tem um tem fenômeno tão grande Cocoricó, quanto né? foi? Isso vai longe, né? Não, e agora vamos falar de IA, que é loucura. A IA hoje, essa coisa de você poder montar o eu, tu, ele bota nelas, o bonde chegou dos caçadores de perereca.
Tu pegou uma música que era de funk É e verdade. transformou em um funk dos anos 70. Imagina hoje que você consegue pegar um algoritmo e você consegue mudar, olha que maluquice, o gênero da música. Então você não precisa mais nem ouvir a música do jeito como ela foi pensada, você vai ouvir somente do jeito que você quer. E não tô falando de nada que seja É loucura, maluco aqui, ó. porque fecha muito mais na bolha, né? Se o cara só gostava de rock, então, sei lá, ele pega uma música que foi criada pro samba especificamente, e daí claramente já tem essa versão de rock. Daí o cara ouve e daí isso fica, nossa, é muito melhor essa música em rock. É, isso já acontece total. Tanto que a gente pode colocar aqui, ó. Quer ver? Aí pra colocar um Não tô exemplo falando de aí, nada ó. maluco, tá? Ouve isso. E ficou bom. Marching forward, hypocritic and hypnotic computers. You depend on our protection, yet you feed us lies from the deep above. Ficou excelente, hein? La 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 la. Everybody's going to the party, have a real good time. Tá sendo dançando. Olha que Também tô maluquice, velho. dançando. Ah, eu não gosto de rock. Mete o System of a Down aí no forró que aí eu ouço. Caralho, tu não tem a tolerância mais de ouvir um gênero do bagulho se tu quiser. Tu não precisa mais nem ser obrigado a ouvir a música do jeito que ela foi pensada. Olha que loucura como a gente moldou pra matar essa cultura coletiva nossa, velho. Pra matar demais nossa bizarro, cultura coletiva. bizarro. Assim, não falando que eu não amei isso daqui, eu achei pica. Mas assim, é uma parada que tá fudendo, né? Nunca tivemos uma geração com tanto poder de escolha tão cedo. Essa variedade de conteúdos audiovisuais disponíveis, a facilidade de acesso à informação e hiperconectividade, como mostra o artigo Revista Jovens Pesquisadores, faz eles indivíduos mais questionadores, rápidos, funcionais e flexíveis. Eu acho que não, tá? Eu acho que faz muito mais indivíduos intolerantes. Mas Mas muito não é mais magia, quando fechado, tudo tá né? disponível o tempo todo, sobre o quê? Porque existe um preço, a paciência, a virtude rara, que se perde, a frustração, parte essencial da vida mascarada por um clique que leva a outro vídeo. Aqui. Então, tipo assim, eu não gostei, pula, não gostei, pula, não gostei, pula. É O que que é essa verdade, televisão? Não tem podia isso, pular. né? Era o que O você tinha. algoritmo moldam o novo adolescente, né? Moldam as novas subculturas. Então, a pessoa tá lá vendo um vídeo especificamente de algum criador específico. Daí não gostou desse criador, ela muda para o criador que não gostou e vem o criador que ela gostou. Então, ela fica consumindo ainda mais aquela bolha, né? Ela é jogado para aquela bolha. Então, se a pessoa acha que ela é autêntica ou não, no final, não. Ela está sendo moldada a ficar ainda mais naquela bolha. É bizarro, bizarro demais. Isso quando a televisão não acabava. Eu sou da época que a televisão acabava ainda. Eu lembro que de ter uns 7, 8 anos de idade, gente, tinha canal de TV que acabava. Acabou a programação da TV. Vá dormir. A frustração, parte essencial da vida, é mascarada por um clique. Essa autonomia em excesso, quando não mediada pelos pais, exposição precoce à ansiedade, consumismo infantil disfarçado de entretenimento. E voltamos ao ponto inicial, existem referências quase onipresentes. É o que antes tinha um apelo, como Chaves, Malhação, Hannah Montana, a criança pode escolher, mas a escolha não é tão livre assim. Algoritmos tem mais hype, poder de viralizar e tudo mais. O resultado é um consumo apressado com vínculos frágeis e memórias descartáveis até a próxima moda chegar. Hype de fenômenos efêmeros. O algoritmo cria explosões de relevância que duram dias ou semanas antes de serem substituídas. A geração alfa cresce sabendo de tudo, mas se lembrando de nada. Essa é muito forte. Essa é muito forte. Inclusive, cara, eu consumir tanto recomendo aqui, ó, a conteúdo crise da TV na para no sociotecnologia. final não consumir nada, né? Bizarro, bizarro, bizarro demais. Nós, sobre como trocamos uma cultura comum por microbolhas digitais. Terá lembranças intensas, mas dificilmente compartilhadas. Cara, é uma parada real, assim. Se você tem filho hoje, o maior músculo pra você desenvolver no seu filho hoje, que o seu filho vai agradecer você desenvolver quando ele estiver mais velho, é a capacidade de fazer algo que ele não queira. Se você conseguir educar seu É filho isso, é verdade. pra ele ter a resiliência pra fazer algo que ele não queira, a tolerância pra fazer coisas que ele não queira, seu filho vai ser um adulto muito funcional. Muito mais Muito flexível, funcional, né? muito funcional. Porque assim, se seu filho conseguir crescer, tendo a tolerância de, pô, eu De vou... não aceitar as coisas do jeito que elas são e aceitar a mudança e aceitar os não da vida, aceitar que hoje a gente não vai comer batata frita e vai comer salada. Se aceitar isso, e como a vida é, com certeza vai se tornar um adulto muito melhor. Porque de tanto de adulto que eu conheço que é bizarro hoje em dia e que não aceita as mudanças normais da vida adulta, é bizarro. ver isso daqui que eu não gosto. Porém, eu consigo suportar a isso porque ele consegue transitar por lugares. Eu vejo uma galera hoje que é muito difícil você trocar ideia, principalmente com gente mais nova, que são muito inteligentes numa coisa só, mas quando você tira elas do lugar de conforto deles e insere eles num passinho pro lado, você fala assim, não, agora vamos falar desse outro quesito aqui. O cara buga. Ou ele é obrigado a fazer uma parada que ele não tá ainda Acostumado, no né? escopo dele ali, ele buga. Porque, não, mas eu só sei fazer isso assim, desse jeito, desse rolê, dessa vibe. Então o cara fica maluco.
Tipo, não, eu gosto disso, gosto disso, beleza, mas vai ter que fazer isso. Ah, não, mas isso eu não quero. É tipo a galera falando, eu gosto só de rock e não vou em balada de sertanejo. Tipo, beleza, não é obrigado a ir em lugar que você não goste. Mas às vezes, você pode ir Pra pra conhecer o lugares onde tem ambiente, outras né? pessoas, O onde tem rolê, outros né? gostos, e você Os vai sobreviver, amigos. né? Você não vai morrer de ir num lugar que vai tocar uma música que talvez não seja a música que você usa 100% do seu tempo. E tá tudo bem. A vida segue, né? A vida segue e tá tudo bem. Você consegue existir. Só que é uma. Não, não quero, não vou, não sei o que, não sei o que lá. Porra, eu acho que às vezes muito pequeno isso. É uma falta da gente conseguir transitar por lugares diferentes de todas as camadas, tá? Porque às vezes é uma coisa que você odeia, que você detesta, que você acha horrível, mas às vezes ela não é só ruim, ela só não é do seu gosto. E quando você vai lá e você consome, você vê na sua frente, você olha, cara, não tem nada demais, sabe? Pô, eu tinha um youtuber bem bagaceira, que outro dia tava, eu odeio o filme iraniano, acho o filme iraniano uma merda, acho o filme iraniano uma bosta, Ó, acho já o filme sei. uma merda, o filme vai tomar no Já cu. sei. Ele reclama de filme iraniano, mas ele nunca assistiu filme iraniano, né? O Castro vai mandar essa. Eu tenho certeza. Certeza absoluta. Porque é sempre assim. Sempre alguém que fala que filme específico é ruim é porque nunca assistiu outro gênero de filme. Quer ver? Eu sei, eu certeza. É Batata. Batata que vai mandar essa. Aí um dia um cara falou assim, cara, mas que filme iraniano que você viu que te ofendeu? Ah, nunca vi um filme Ah iraniano. lá. O que eu disse pra você? Que eu disse pra você, galera? É sempre assim. Sempre assim. É sempre, não gosto de anime. Mas tá, que anime você assistiu pra você falar que não gosta? Não gosto de ler, tá? Mas você já leu algum livro específico e daí você descobriu que não gostava de ler? É sempre assim. Assim, e não tô falando que filme iraniano é, pô, a coisa mais divertida do mundo. Cara, tu não viu um. Mas tua opinião é tão formada, é tão certo disso, assim, a tua bolha é tão limitada, que isso pra mim não denota virtude, denota É limitação, tristeza, entendeu? tristeza. Eu Porque assim, também. nunca vi, não tenho muito interesse de Eu ver, tenho nunca vi dó. nada que me chamou interesse de ver. Não, odeio todos. Você viu algum? Não. Tu vai tomar no teu cu, tá ligado? Você não sabe nem o que você tá falando. E é isso, né? Essa coisa mimada, que é feita na É. própria bolha, que não tá E tem acostumada toda a uma sair do lugar geração assim, comum. né? Esses dias eu tava no grupo especificamente, daí a galera tava falando do Superman, e daí um menino lá mandou: não gostei muito do Superman, porque o primeiro ato é assim, e o segundo ato é desse jeito, e o terceiro ato é desse jeito. Mas você vê que parece que, o bagulho parece que mandou um prompt no chat GPT, falou: me descreva como é o filme do Superman. Não, outro dia o outro tava falando mal do filme do Quarteto Fantástico, só que ele não assistiu Quarteto Fantástico, mas um amigo dele assistiu Quarteto Fantástico. Então, como o amigo dele assistiu Quarteto Fantástico, o amigo dele falou que o filme do Quarteto Fantástico era ruim, então ele automaticamente já estava achando que o filme do Quarteto Fantástico era ruim. Ele já tinha ideia formada. É impossível, né? O ser humano é impossível. Isso vai piorar, né? Isso é uma limitação intelectual que a gente vai ver muito grande de muitas pessoas, né? De tipo, é só você olhar o que a galera tem feito com leitura, é só você ver o que a galera tem feito com referência musical. A galera, hoje em dia, não é à toa que a gente tem falado muito de capital cultural como riqueza, porque, cara, você ter capital cultural, você ter referência, você ter cultura hoje, mas cultura de verdade, não cultura de você ir lá copiar um artigo da Wikipedia e fingir que você é a pessoa mais inteligente da Terra. Não, falando de você É, entender do que você tá falando. tem que Isso daí, entender. cara, é uma parada que você Porque o você tanto de vai palestrinha que tendo eu uma vejo hoje diferenciação é dos outros. Você brincadeira, tem hein? bagagem, você tem cultura, você tem reflexão, sabe? Isso é muito foda. Às vezes nostalgia limita. Não é nostalgia que eu tô falando aqui. Veja bem, em nenhum momento eu falei nostalgia. Eu falei aqui de conhecimento geral, de cultura compartilhada, de você ser obrigado a consumir coisas diferentes. E você ter referência. Por exemplo, tem coisas hoje que eu acho que são muito melhores do que antes. Eu acho que as séries de hoje em dia são muito melhores que as séries dos anos 80 e 90. Muito melhores. De longe. Só as séries de antigamente eram melhores. Não acho. As séries eram ruins. Era tudo. Voltava pro meu lugar, as histórias não desenvolviam, eram muito mais baratinhas, humor mais besta, tudo mais. As séries de hoje são boas, são do cacete. A gente tem boas séries hoje em dia. Mas acho que tem filmes dos anos 2000 que são muito melhores que hoje. Eu também, eu tenho essa mesma opinião. A galera fala que antigamente era melhor, os filmes eram melhores, as séries eram melhores. Não, não. Antigamente tinha muita coisa ruim. E hoje também tem muita coisa ruim, mas hoje a gente, com o advento dos streaming, da Netflix, é um tema para um outro vídeo, né? Mas com esse advento das produtoras, das produções de conteúdo, onde todo mundo, onde se tem que lotar as streamings de produção, é claro que o número de coisas ruins vai sobressair as coisas boas, mas hoje em dia ainda tem muita coisa boa.
E claramente, antigamente tinha mais porque a gente era limitado, digamos, culturalmente, né? A gente recebia aquele tipo de conteúdo e era isso. Por quê? Porque eu tenho referência. Você não tem, porque você não viu. Olha que loucura. Entendeu? Essa que é a grande questão. Tipo, não tem como a gente conversar sobre algo que você não sabe. A gente não tá nem. Às vezes é foda, assim. Você tá conversando com alguém, tá discutindo com alguém no Twitter, e você vai ver assim. O cara comenta uma parada e você fala assim, putz, esse cara nem sabe do que ele tá falando, nem viu isso que ele tá falando. É o Twitter, né? Twitter é isso. Mas isso é foda. Isso que você acabou de assistir é um corte das lives que acontece todas as Excelente, terças e quintas, às Castrinho, 10 da manhã e todos os excelente. domingos às 9h30 da Muito noite. Não bom. esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu. Edson Castro lá na Intiman. Foi. É isso. Opa, já mudou para outro. Mas é isso, galera. Só lembrando que o link da Noise e o corte do React do Castrinho vai estar aqui na descrição. Me fala o que vocês acharam desse bate-papo aí que eu tive com o Castrinho. E o que vocês acham da geração Alpha, né? Não terão uma Hannah Montana para chamar deles. Me fala o que vocês acham, porque realmente eu acho que eles não têm. A gente saiu na frente e a gente tem a nossa Hannah Montana. Estão ganhando, vamos ganhando. É isso. Lembre-se, deixa o joinha porque isso me ajuda demais. E muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo deste humilde e pequeno canal. Fui, galera.